A convidada deste À Conversa nasceu em 1945 e é casada com um oficial da Marinha que comandou o navio Escola Sagres. Aproveitou os 4 anos em que acompanhou o marido para visitar todos os portos em que o barco acostou. Poderá ser classificada como uma turista profissional ou uma viajante intrépida que desde 2000 escreve uma média de 2 crónicas mensais, algumas de várias páginas publicadas quer em Portugal, quer nos Estados Unidos da América. É já autora de alguns livros publicados, onde é evidente uma forma peculiar de fazer as descrições das suas vivências, não só porque adora viajar, como também, e isso é notório para quem lê as suas obras, porque o faz com paixão e de uma forma quase científica. O seu primeiro livro, Venturas e Aventuras da Família de um Marinheiro, suscitou elogiosas críticas, o que permitiu a continuação desta aventura também pela escrita. A nossa proposta para este programa é uma viagem guiada pela doutora Cristina Malhão Pereira. Bem-vinda. E eu pedi-lhe autorização para a tratar por Cristina, pode ser? Com certeza absoluta. Cristina e Helena. Bom, nós vamos ter muito para fazer durante estes 50 minutos. Muito, muito, muito. Vamos, pelo menos, viajar por muitos sítios. E eu agradeço-lhe desde já a sua presença aqui, porque é lida por muita gente, tem uma temática muito especial nas suas obras, e toda ela tem a ver realmente com 42 anos, de ter 42 anos de experiências vividas, no fundo, ao lado de um marinheiro. Um homem muito especial, com quem está casada já há vários anos e com quem tem 3 filhos, não é verdade? O Miguel, a Marina e o Tiago. Bom, de facto, as descobertas, a terra e o mar, o nosso império, todo ele, é, no fundo, o objeto de toda a sua escrita, verdade? Pois, quer dizer, quem se casa com um marinheiro e que ainda por cima, que é assim a paixão da sua vida e que, além disso, também gosta imenso de viajar, que gosta de navegar. Portanto, juntaram-se todas as coisas boas e estavam reunidos os ingredientes. Foi fácil. Para uma coisa destas. Vamos começar pelo princípio. Eu acho que as pessoas gostariam de conhecer, e eu também, conhecer quem é Cristina Malhão Pereira. A Cristina que ainda não era Malhão Pereira. E é por aí que vamos começar. Ou foi uma jovem, nascida numa família muito tradicional, não é? Com costumes e com valores muito, assim, muito sólidos, muito especiais, os quais transmite também hoje em dia à sua família. Eu pedia-lhe que, eu sei que é assim, e eu pedia-lhe que primeiro víssemos o primeiro bloco de fotografias que eu juntei e que de facto mostra muito a sua infância, portanto, a menina até à mulher que depois vira mulher de um marinheiro. Pode ser? Com certeza. E vou-lhe pedir também simultaneamente que comente. Muito gosto. Aqui? Aqui desta fotografia, eu não tenho bem a certeza, mas eu acho que está escrito lá por trás e tenho a impressão que são 3, 4 anos. Esta fotografia sei muito bem que é na Feira Popular de há muitos anos, portanto nada a ver com a Feira Popular de hoje, e eu costumo dizer que é a menina bem comportada. Aqui são os meus 18 anos, um cruzeiro a Roma com os meus pais, aqui já estamos no casamento. E o casamento é sempre uma fase importante da vida de uma rapariga, ainda por cima de uma rapariga filha única. Esta fotografia eu acho muita graça porque ainda há muito poucos dias me telefonou uma pessoa que encontrei através do Facebook e que me disse que tinha ido ao meu casamento e que ficou muito surpreendido quando me viu chegar a cavalo. Como se prova, eu cheguei naquele carro e não a cavalo, mas as pessoas insistem que eu cheguei a cavalo porque eu andava sempre a cavalo e então toda a gente acha que eu fui casar a cavalo. Mas não fui. Esta é muito típica, não é? De quem casa com um homem de farda. O Exército e a Marinha há sempre esta fotografia. E aqui é pena que não se possa ver mais de perto, mas eu acho que é claramente uma fotografia... Enamorada. Enamorada, exatamente. De 2 pessoas que se amam e que se olham. Porque, de facto, até o nosso editor, quando estava a fazer, enfim, a edição de todas estas fotografias, que obviamente tiveram ter que ser todas editadas, olhou e disse, é impressionante. De facto, estas 2 pessoas casaram profundamente apaixonadas uma pela outra. E não é só isso, é que as coisas de antes eram muito diferentes, como toda a gente sabe.
E, portanto, não havia as liberdades que existem hoje. Ou seja, aquele momento era o momento da verdade. Nada tinha sido experimentado como onde a intimidade ia começar, não é? Portanto, tudo isto tem talvez mais graça, mais interesse do que hoje em dia, não sei. Para mim foi extremamente bom e com a minha filha passaram-se as coisas de uma maneira muito semelhante e eu continuo a achar que valeu a pena. E que tudo quanto é muito fácil, talvez não traga tanta felicidade, Cristina, como nós tivemos. Com certeza nem toda a gente tem a sorte de encontrar o Príncipe Encantado. Absolutamente, eu acho que no seu caso, a Cristina encontrou o Príncipe Encantado. Não, desculpe, não encontrei. Esgatanhei para o agarrar. Foi? Conte-me como é que foi, não foi muito fácil? Nada fácil, foi complicadíssimo. Então, já agora é uma experiência, olha, que essa informação eu não tinha. Pois não, mas foi complicado porque, primeiro porque era um homem realmente muito bonito, como a Helena sabe, não é? E naquela altura... Mas não teria sido por causa disso. Não, vimos ali uma Cristina lindíssima, ainda hoje é uma mulher maravilhosa. Não, mas é que, portanto, era o meu marido, praticamente antes de nós ficarmos noivos, antes de nós termos um namoro, assim... Sério? Aliás, começámos namoro através de carta, portanto, estava nos Açores. E eu não quero dizer mal de ninguém dos Açores, mas toda a gente sabe que as meninas dos Açores, quando veem uma farda, são dificílimas de... Portanto, está a falar, no fundo, da insularidade, não é? Claro, que acaba e, portanto, foi muito difícil de eu conseguir raptar as meninas dos Açores. Não foi uma tarefa assim muito evidente. Depois, portanto, os primeiros dias, a primeira vez que eu me lembro de haver talvez um princípio de namoro, meu marido estava a bordo da Sagres, era cadete ainda, a bordo da Sagres em Sesimbra. Depois passaram-se vários anos e as coisas mantiveram-se muito calmas. Entretanto, eu estava interna no Coração de Maria em Porto Alegre, portanto, não nos víamos. Não havia tempo para fantasias. Não era nenhuma. Entretanto, ele vai para uma comissão nos Açores, como já referi, e começámos namoro por carta. E, entretanto, nos Açores, eu acho que ele deve ter começado para 30 namoricos, portanto, foi difícil de eu me conseguir impor. E nas vésperas do nosso casamento, ainda houve uma menina, que eu não vou dizer o nome, mas que é uma menina que muita gente conhece, que veio dos Açores cá trazer-lhe um par de ténis completamente destruídos, mas que ela veio cá trazer aquilo, porque aquilo não podia ficar sem ser entregue. De maneira que eu vi o meu casamento ameaçado. E acho que sim. É preciso ter muito cuidado, porque nós sabemos de uma história, não é? Sabemos de uma Camila que também no dia do casamento entregou uns botões de punho, também com um C. Portanto, temos de ter muito cuidado para aquelas coisas que ficam ali paralelas, não é? Bom, o que é um facto é que o vosso casamento foi um casamento muito feliz. Graças a Deus. Um casamento do qual nasceram 3 filhos e, portanto, de uma mulher que de algum modo altera a sua vida, toda ela, e que dedica a sua vida de alma e corpo a um marinheiro, que não é uma vida fácil. Os seus primeiros anos foram passados nas nossas províncias ultramarinas, não é? A primeira comissão foi na Guiné, foi uma comissão muito complicada. E eu ia-lhe pedir exatamente, este é o momento certo. Temos exatamente fotografias da sua estada na Guiné e, portanto, vamos olhar, claro que obviamente não estamos a falar dessa parte mais complicada, eventualmente, onde, enfim, teria a ver provavelmente com o trabalho do seu marido, não sei, mas vamos ver a Cristina nas fotografias, pelo menos, como é que foi estar ali na Guiné? Vamos tirar algumas coisas e peço também o seu comentário, naturalmente, para sabermos do que é que se trata. Esta fotografia tem certo interesse para mim, porque isto é uma casa que nós alugámos na Guiné. Bem, há que dizer uma coisa. Primeiro, quando eu cheguei à Guiné, não havia nada preparado para receber as mulheres. E, portanto, eu fiquei num hotel. Esse hotel foi muito complicado. Depois eu achei que não estava bem no hotel e quis ir para uma casa. Alugámos aquela casa, que é mobilada com tudo dos inúteis e irrecuperáveis, porque aquilo era inúteis e irrecuperáveis, simplesmente era tudo tão má qualidade que eram os irrecuperáveis. Esta fotografia é nos Bejagós, e eu quis pegar uma partida ao meu marido, quis fugir com o bote tinha um motor muito grande, fechei o motor ao bote, fiquei o dedo lá dentro e fiquei sem dedo, quase. Esta fotografia na ilha de João Vieira, também nos Bejagós, e eu sou muito grande em relação às mulheres locais e elas quiseram fazer uma cerimónia porque nunca tinham visto mulheres, conheciam homens brancos, mas nunca tinham visto uma mulher branca. Foi uma excitação e fizeram uma saia, mas tiveram que a fazer na altura porque eu não cabia nenhuma. Isto é em Cassine, que é um sítio que poucas pessoas visitaram, onde sofri um ataque que foi terrível.
isto é, em Cassina mesma, com um bebê que eu achei extraordinário, porque se vê que são crianças muito bem alimentadas e muito felizes. Veio para o meu colo sem o mínimo problema. A população local que me vinha ao Jeep trazer o artesanato, as pessoas eram extremamente agradáveis. Estas fotografias é uma sequência em que eu vou de manhã com o cozinheiro comprar camarões ao biombo. E há uma fotografia que eu não sei se está aqui, que se vê eu ir de Jeep, mas sempre com a espingarda ao lado, porque na verdade eu não facilitava as coisas. Não. Mas há uma que se vê. Não está e não me foi facultada, portanto, essa fotografia. Pois, é uma que anda perdida. Portanto, a culpa da Marina, a quem eu, porque não sei se sabe que eu pedi à Marina estas fotografias e, portanto, a Marina que me deu, Marina está em falha, portanto, vai ter que resolver-se com a sua mãe, porque nós não conseguimos ver a sua mãe armada no Jeep. Portanto, não foram tempos fáceis, não é? Não foram tempos fáceis. Pela circunstância que se estava a viver, não é? A circunstância que se estava a viver em termos militares e em termos de guerra. E, por outro lado, não seria também muito fácil, de facto, uma mulher habituada a tudo, com uma vida extraordinária. Ainda há bocadinho acabou de dizer, eu andava sempre a cavalo. Portanto, acho que isto demonstra muito bem o tipo de vida que teve e que tinha antes de casar. E depois vai para nestas circunstâncias onde nada existe de apoio, não é? O apoio logístico é uma coisa muito complicada. E principalmente porque eu não sabia fazer absolutamente nada. Na verdade, tínhamos, enfim, uma vida muito facilitada e, de repente, vou parar a um local onde não via literalmente nada. E, portanto, eu fiz, por exemplo, para o batizado do meu primeiro filho, fiz aquilo que estava habituada a fazer, que foi convidar toda a gente, mas depois não sabia como é que se punha, fosse o que fosse em cima da mesa, não é? E portanto, isto está tudo relatado neste livro e são histórias absolutamente hilariantes, porque, na verdade, são coisas que eu posso documentá-las, porque há muitos amigos meus que as viveram connosco e, portanto, que não me deixaram mentir. Mas as coisas que eu aí conto, hoje, vistas à luz de hoje, são quase extraordinárias. Mas é a vivência. Portanto, eu estou a mostrar neste momento, portanto, as aventuras e aventuras em África, de facto, de uma mulher que tinha tido uma vida que não a tinha preparado, digamos assim, para aquilo que ia encontrar. Mas o amor tudo supera. Não, e sobretudo porque arregacei as mangas e fui para a frente e as coisas conseguiram-se e fizeram-se. Havia uma coisa que, quando a Helena estava a dizer que foram condições muito difíceis, mas de qualquer maneira, eu não sei se hoje em dia as condições não são até piores, porque há uma coisa que nós tivemos, terrorismo. Na Guiné, em Moçambique, não havia propriamente, houve em Angola, mas na Guiné e em Moçambique não havia propriamente terrorismo. Quer dizer, eu ia para todo lado, eu ia ajudar as populações, eu fui buscar imensas pessoas que me contavam que a prima que estava à espera de bebê, eu pegava no carro, ia à tabanca, longíssimo, trazia essa pessoa, nunca tive o mínimo problema. Eu fui caçar a sítios inacreditáveis e nunca fui maltratada nem atacada. Portanto, não havia terrorismo urbano, havia guerra, mas as pessoas tratavam-nos muito bem. E depois Moçambique foi uma outra experiência completamente diferente. Obviamente tudo isto está nos seus livros, nós daqui a um bocadinho já vamos falar mais em concreto das suas obras, e depois, mas estamos ainda para já nesta fase em que não andava propriamente a viajar. Foi um tempo de comissão. Podemos dizer que foi também uma mulher que esteve a fazer a sua comissão de serviço ao serviço da pátria, não é? Porque no fundo estava a acompanhar o marido. Moçambique, a experiência foi muito diferente? A experiência de Moçambique é completamente diferente porque não havia... por exemplo, eu cheguei a uma casa que era uma casa organizada, a Casa do Capitão de Porto, tinha muito pessoal, é esta casa lindíssima, com imenso pessoal que já tinha criado muitos filhos de outros capitães de Porto, portanto eram pessoas muito treinadas, fantásticas. E a primeira pergunta que eu fiz ao cozinheiro, quando ouvi um rio bombar, foi são arrebentamentos. E o Agostinho olhou para mim, que são arrebentamentos, senhora. Aí eu percebi que estava num país absolutamente calmo. E esta casa é uma casa organizada, uma casa fácil. Depois nasceu-me um bebê, que nasceu 9 meses após a chegada, mas, como se vê, é uma casa simpática e nada a ver com a casa da Guiné. Isto é o primeiro Natal passado em chanatas e fato de banho, que é o Natal que nos fazia muita pena, porque tínhamos muitas saudades de casa. Isto é o nosso jardim, os dois na mesma rede, com este mar fantástico, de onde nós mergulhávamos das janelas da casa, com a maré cheia podíamos mergulhar. O meu marido tinha uma capitania que tinha de território mais do que o território de Portugal inteiro, portanto chegou à conclusão que se não tivesse possibilidade de andar a fazer a inspeção de avião não chegava,
e fez lá o brevet e andávamos sempre naquele avião para todos os lados. Isto é, durante uma expedição que é com o professor Smith, que é uma pessoa muito famosa, foi o homem que descobriu o silicanto do fóssil vivo, e eu fui com ele, está tudo explicado aí nos livros. Isto é na Ilha do Ibo, durante essa mesma expedição, e portanto andei a mergulhar durante muitas semanas em locais incríveis, no meio de muitos tubarões, e tive muita sorte porque vim inteira. Foi bom. Veio inteira. E além disso, isso é uma coisa curiosa, não é? É uma mulher que ainda por cima aprende a fazer tudo. Quer dizer, teve aquela fase em que não sabia fazer um determinado tipo de coisas, mas, por exemplo, não é muito vulgar uma mulher fazer mergulho. Pois, mas também faço trouxas de ovos e outras coisas mais. É verdade. E por falar em trouxas de ovos, e porque estava ali, disse ali uma coisa muito curiosa, este foi o primeiro Natal, aquela fotografia, o primeiro Natal que passámos lá, um Natal completamente diferente, um Natal com muito calor, completamente diferente do Natal de cá. Os vossos Natais cá em família são os Natais muito especiais, não são? São, porque, graças a Deus, temos 5 netos, portanto, eu sou filha única, portanto não tenho grande família, mas temos 5 netos e isso já dá para fazer autos de Natal e para brincar ao Natal com as crianças, portanto faz sempre um teatro todos os anos diferente e as crianças assim vão aprendendo um bocadinho o que é o sentido do Natal. Lembra-se do primeiro presépio que viu? O meu? O seu? Lembro-me perfeitamente, porque estava em casa dos meus pais, na Milhada, Loures, e havia um cordão, quando eu cheguei à cozinha, havia um cordão que saía da chaminé e que passava por ali fora até à casa de jantar. E nesse cordão estavam pendurados vários brinquedos. E, portanto, eu fui andando, apanhando brinquedos, e quando abri a porta da casa de jantar havia uma árvore de Natal que chegava ao teto, descomunal, e um presépio que eram uma coisa enorme, todo cheio de musgo natural, naquela altura, com muitos, claro, com aqueles arbustos todos de baga encarnada e ver aquelas as cascatas, as ruas, os pastores, os reis magos. As aldeias completas com tudo. Foi a paixão. Eu nunca me esqueci desse Natal, achei fantástico e tento fazer aos meus netos que eles sonhem com o Natal. De qualquer maneira, eu penso que tem aqui também no vosso Natal uma coisa diferente, não é? Fazem primeiro... Para já não há consumismo, é uma coisa que não há consumismo. Tem como princípio dizer, não é? Na minha casa não há consumismo. Não há consumismo, mas isso é em todas as situações da nossa casa não há consumismo. Somos muito equilibrados, muito económicos, andamos imenso a pé, o meu marido desce a rampa em Caxias, apanha o comboio, vem para Lisboa, vai a pé sempre que possível para os seus locais de trabalho. Muitas vezes íamos no nosso barco para o local de trabalho do meu marido, algumas vezes, uma vez pelo menos, é melhor não dizer muitas porque só foi uma, mas pesquei-o porque ele caiu e eu fiquei sozinha no veleiro com ele dentro da água no Tejo ali. E tive que o pescar, eu felitíssima, sem saber o que é que havia de fazer. Portanto, foi a segunda vez que o pescou. A segunda já vez o tinha pescado uma vez, não é? Quando ele estava nos Açores. Para casar e depois pesquei-o da água, literalmente, a sério. E, portanto, mas de algum modo, disse-me que não há consumismo e ainda por cima tem uma característica, os presentes que oferece têm que ter um significado e, portanto, diz que muitas vezes que a maior parte dos presentes são feitos até pelas suas mãos. São quase todos. Portanto, vai muito para a cozinha. Vou para a cozinha, gosto imenso de cozinhar, vou para a cozinha, os amigos todos recebem trouxas de ovos pelo Natal, o que dá muito trabalho porque são muitos amigos e, portanto, tenho que fazer... Não, as trouxas de ovos faço muito bem, eu até faço a bordo, mas o problema é que são muitos amigos e, portanto, eu passo assim umas horas largas a fazer trouxas de ovos. Mas gosto muito e faço papos de anjo e faço tudo o que for preciso porque gosto. E tudo isto veio desde o trauma da primeira festa na Guiné, em que tive uma vergonha tão grande de não saber fazer coisa nenhuma, que comprei um livro, aprendi e fui eu que fiz tudo sozinha. Portanto, não tenho dúvida que realmente aquilo que a pessoa quer, consegue. É preciso a força de vontade e genica. Portanto, uma mulher que se formou, que estudou, que podia ter tido uma outra vida completamente diferente, podemos dizer que depois, a partir de determinada altura, passou a ser uma autodidata. Porque as circunstâncias levaram-na, não é? A ter que... a necessidade da pessoa engenho. Não, sim, claro, mas principalmente porque havia... Quer dizer, sempre foi a minha opção ser uma mãe com muitos filhos. Depois, enfim, por várias circunstâncias, acabei por não ter mais, mas, graças a Deus, agora sou compensada com muitos netos e é ótimo porque vou todos os dias buscar 2 ao colégio, faço os trabalhos de casa com eles, levo a equitação, levo as outras coisas que é preciso fazer e isso é fantástico para mim.
Bom, depois de tudo isto, é evidente que, enfim, as experiências foram muitas. Tem muito sentido de humor, é uma mulher com muito sentido de humor, até pela forma como escreve os episódios todos, da forma como os relata, e tem uma forma, de facto, muito peculiar de contar todas essas experiências. Mas eu gostava de lhe perguntar como é que, de repente, se lembra de começar a escrever, porque o normal é que a maior parte das pessoas ou não escrevam, tiram muitas fotografias e fica por ali, fazem álbuns de fotografias e pronto, e de algum modo ali nas fotografias estão contidas as histórias, mais ou menos, enfim, pormenorizadas ou mais ou menos específicas, mas o que é um facto é que, independentemente de tudo isso, e fazendo mesmo um álbum de fotografias, depois acaba por fazer os seus livros, onde relata efetivamente não só as suas experiências, como também nisto temos, nos seus livros, temos muito de história, de geografia, de náutica também, mas aí a náutica percebe-se porque, enfim, esteve sempre muito junto de um homem que, enfim, é um oficial da Marinha, portanto, claro, isso também talvez lhe tenha transmitido também muitos conhecimentos. Mas eu conheço muita gente que casou com oficiais da Marinha e não percebem nada disso. Portanto, talvez não tivessem tido interesse, é preciso também ter interesse, não é? E, portanto, estes seus livros, de facto, são livros que contém uma série, são tesouros autênticos. E eu pergunto-lhe, como é que se lembrou de passar à escrita? Eu gosto muito de ginástica e durante um período largo fiz ginástica no Estádio Nacional. E um dia andava a correr no Estádio Nacional e ao meu lado havia um senhor que dizia que ia começar uma revista, mas que tinha um problema porque as únicas histórias que tinha eram sobre futebol e que ninguém lhe facilitava outras histórias. E eu pensei, mas eu tenho um diário engraçadíssimo de uma viagem que fizemos. Fomos buscar um barco à estreia à França, tínhamos de trazer o barco para Portugal, aconteceram imensos episódios do outro mundo. Eu tenho isso tudo escrito num diário, eu vou dar este diário a este senhor, porque ele tem toda a razão, realmente eu própria critico, que não há nada de falar de outros desportos, vou dar. E dei o diário ao senhor, o senhor achou muita graça e publicou o diário. Entretanto, quando eu vi algumas das palavras que eram exatamente as minhas publicadas, cheguei à conclusão que eu sabia escrever e, portanto, a partir daí lancei-me para voos um bocadinho mais altos. Para, Cristina, faz favor, ser generosa, mas não, generosidade nem tanta, não dar aos outros para não brilhar, vou fazer eu, não é? E a partir daí nasce então o primeiro livro, Venturas e Aventuras da Família de um Marinheiro. É uma família de marinheiro que passa por várias coisas e todos os filhos, no fundo, viveram também muito este tipo de experiência, digamos assim. Sim, porque as nossas férias, bastante. As nossas férias, há uma fotografia que eu gosto imenso, que se vê o nosso barco com um veleiro pequeno e que em todos os sítios possíveis eu tenho fraldas estendidas para enxugar. E a razão por que isso acontece é porque não havia fraldas descartáveis naquela altura. E, portanto, os meus filhos nasceram praticamente sempre dentro de barcos, porque, claro que não nasceram dentro de barco, mas viveram toda a vida. E até hoje, até os dias de hoje, eu passo, no mínimo, 3 meses dentro de um barco. Isso foi-me dando, enfim, uma agilidade dentro dos termos náuticos e uma certa sabedoria, é lógico, não é? Depois, quando chegou a altura de acompanharmos o pai a fazer essas viagens, as crianças já estavam todas muito motivadas, porque vivíamos dentro de um espaço muito pequeno, 3 meses, que eram as férias das crianças naquela altura. Isto tudo torna uma família muito coesa. De maneira que se o pai vai, por exemplo, nessa viagem, no primeiro livro, se o pai vai fazer uma viagem tão longa, que vai para a América, que vai não sei o quê, nós imediatamente imaginámos, compramos uma caravana e vamos a todos os portos. Foi isso que aconteceu. Portanto, eu comprei uma caravana na zona de Nova Iorque e fiz a costa toda do lado de Portugal, a costa ocidental, e depois a Sagres deu a volta pelo Canal do Panamá, foi para a outra costa e nós demorámos 3 meses e meio até encontrarmos com o pai em Ensenada, no México. Claro que isto tudo se passa antes do telemóvel e portanto, não eram fáceis, como é que complicadíssimo. Eu fazia todas as segundas-feiras, acho eu, um telefonema para a nossa embaixada,
em que dizia ao nosso adido naval que estava bem, onde estava e tal. O meu marido, quando podia, transmitia qualquer coisa ao adido naval e, portanto, nós íamos sabendo. Mas, entretanto, aconteceram imensos tufões, e se não eram tufões era outra coisa qualquer parecida, mas tempestades horrorosas, e nós ficámos sem saber o que era feito do navio, portanto, foi complicado. De algum modo, deixe-me dizer, isso já se passou há uns anos, já. Obviamente. Talvez tenha sido... faria a mesma coisa hoje, o perigo não é maior, uma mulher com uma caravana e as crianças ia fazer todo este tipo de aventuras que eu acho que nem as americanas se lembrariam de fazer. Não acha que é uma viajante intrépida? É verdade, mas será que não... Hoje faria a mesma coisa? Eu faria, quer dizer, na América principalmente faria, porque aquilo que nós pensamos na América, muitos perigos, muitas coisas, eu não tive a mínima sensação de perigo nunca, antes pelo contrário, senti-me sempre muito segura. E acho também que das minhas viagens, por exemplo, na China, na Tailândia, na Indonésia, quer dizer, em todos os sítios onde eu tenho ido, nunca tive problema nenhum. Eu acho que também o perigo, as pessoas se predispõem ao perigo. Eu sou... realmente aventureira, mas não sou louca. Portanto, eu nunca corro riscos que eu considero que... Portanto, os riscos que corre são mais ou menos calculados. Completamente. Bom, o que é um facto é que os seus livros, enfim, começa a publicar o primeiro, depois vem a seguir Venturas e Aventuras em África. Este é o segundo livro e, portanto, por aí continua. Tem também um livro muito curioso, obviamente que nós temos também imagens, aliás, que eu pedia ao nosso realizador para ir mostrando do lançamento dos livros, onde nós tivemos, enfim, muitas pessoas estiveram presentes, isto não são muitas fotografias, aqui está a lançar. Este é o primeiro livro, portanto, com o editor da Europa América, que é o Venturas e Aventuras da Família do Marinheiro, no Palácio Galveias. Isto é a família à altura, que só tínhamos uma neta, que é a minha paixão e eu era a paixão dela. E continua agora, a ser? Bem, damos muito bem, mas enfim, ela agora já é pré-adolescente. Isto é o lançamento já do quarto livro, em que tive o privilégio de ter a doutora Maria Cavaco Silva, que foi ao lançamento. Isto é, portanto, o lançamento desse mesmo livro, que é com a Mar de Letras, é no Palácio da Independência, está o Dr. Rangel, que é o diretor do Palácio da Independência. Foi um dia extremamente agradável, com muita gente, como vê, está ali a doutora Maria Cavaco Silva ao lado do meu marido, Palmira Fino, o marido, enfim, uma sala completamente cheia, muita gente em pé. E eu decorei, isto é tudo sempre caseiro, portanto esta decoração são as nespreras lá de casa, são os instrumentos lá de casa, umas bananas para dar assim um ar assim mais tropical no meio das nespreras, não sei como. Beli Isabel Silveira Godinho, que também está muito engraçado porque tem uma pregadeira que são corais, portanto uma coisa muito náutica. Os meus netos que acompanham sempre e que fizemos um lançamento, oferecemos um disco e, portanto, eles ainda estavam... Isto já é do segundo livro do Espião, das Descobertas, que foi, portanto, foi do primeiro e do segundo? Sim, o Dr. Ponce de Carvalho, que foi quem fez o lançamento, quem fez o discurso de lançamento do segundo livro. E tenho tido muita sorte porque os amigos aparecem todos e, portanto, são sempre festas muito giras e eu faço sempre os coquetéis fantásticos que são todos feitos por mim. Naquele primeiro livro, quando está a doutora Maria Cavaco Silva, aconteceu-me um acidente na véspera, parti a mão. E mesmo com a mão partida consegui fazer não sei quantos patês e fiz tudo de mão partida. Assim, só com esta, assim consegui fazer tudo. Portanto, não há robôs? Não, é mesmo feito à mão? É tudo feito o mais tradicional possível. O mais tradicional possível. Bom, possível. Há aqui um outro livro que nós já vamos falar do Espião, até porque já vem na sequência depois, não é? O Espião nas Descobertas já é depois um outro tipo de livro, mas tem aqui um livro que eu acho muito curioso, que é a mulher, no fundo, na guerra, o papel da mulher. E eu perguntava-lhe porquê é que escreveu este livro? O que é que a motivou a escrevê-lo? Porque foge um bocadinho, não é? Não, mas esse livro, portanto, é uma coletânea em que essa instituição pediu a várias mulheres que contribuíssem com artigos. Eu tive a sorte de fazer um artigo que correu muito bem, as pessoas acharam muita graça e portanto, tenho talvez o artigo, talvez o maior, não digo o melhor, mas talvez o com mais páginas, porque o editor achou graça e quis publicar. Mas tem coisas de muito valor, é um livro que eu aconselho vivamente,
porque tem histórias que praticamente ninguém conhece, coisas extraordinárias, de vivências inacreditáveis. Há, por exemplo, aí uma história de uma mulher que foi ter com o marido porque ela, enfim, vivia em Portugal, país pequenino. Ela sabia que o marido estava em Angola, mas não tinha a noção, tinha visto no mapa, mas não sabia que aquilo era tão grande. De maneira que quando lá chegou ficou completamente perdida. Quer dizer, o marido estava a distâncias incríveis dela. E as histórias dessa mulher são uma coisa absolutamente comovente e são coisas que ninguém fala. Portanto, eu aconselho a leitura deste livro, que, como não é meu, ainda por cima posso aconselhar, porque é uma coletânea e tem trabalho de muita gente. Além disso, faz também artigos. Faz artigos que são publicados não só aqui e de grande sucesso, como também nos Estados Unidos da América. E até penso que um dia foi até abordado, ou aparece-lhe à porta uma fã que tinha tido conhecimento, que realmente tinha lido, não é? Um dos seus artigos verdade. Nos Estados Unidos. Como é que os seus escritos, como é que as suas crónicas, digamos assim, chegaram lá? Bem, é muito fácil por isto, porque os Estados Unidos têm grande paixão, temos muitos imigrantes, para começar, portanto, são pessoas de grande poderio económico, alguns intelectual também, são pessoas que já nem se assumem como portuguesas, mas que têm um grãozinho de português. E, portanto, quando vêm a Sagres, adoram essas coisas todas. Depois, eu tive imensa sorte porque durante a viagem da Sagres aconteceram-me sempre coisas que estão relatadas nesse livro e que me facilitaram muito a vida, portanto, que me deram certa notoriedade. A partir daí apareceram os jornais de expressão portuguesa nos Estados Unidos, que são jornais com tiragens muito grandes e que acharam graça. Entretanto, eu tenho uma história que adoro e que vou contar, que é assim um bocadinho de levantar o meu ego, é que quando eu comecei a publicar esses artigos no jornal que é o Luso-Americano, que é talvez o maior jornal de língua portuguesa nos Estados Unidos, a tiragem do jornal disparou, de maneira que eu fiquei cheia de peneiras, como deve imaginar. E eles publicaram durante bastante tempo em episódios histórias minhas e foi muito engraçado. Depois escrevo para mais outros jornais americanos e, portanto, com estas coisas todas, isto é uma bola de neve. Quando é uma bola de neve e por isso mesmo passa a vida em conferências, não é? Em conferências, a dar conferências, a falar de facto de Vasco da Gama. Aliás, há uma história muito curiosa, não é? Sobre Vasco da Gama, que me parece que alguém inglês, enfim, terá escrito dizendo que os chineses tinham sido os primeiros e não Vasco da Gama a fazer o que fez e, portanto, parece que de algum modo acabou uma senhora chamada Cristina Malhão Pereira, acho que acabou por aniquilar o senhor, tendo até os próprios chineses do seu lado a dizer que de facto estava corretíssima, não é? Quer contar essa história? O meu marido foi convidado para ir à China, às comemorações do Zhang He, que é o almirante equivalente ao nosso Vasco da Gama, e as coisas correram de uma maneira muito, muito agradável. Trataram-me sempre muito bem, essas coisas todas. Bem, mas não trataram assim muito bem, trataram-me excepcionalmente bem. Entretanto, na inauguração no opening day desse evento, os chineses falaram sempre de Vasco da Gama, sempre com imensa cerimónia, do Zhang He, claro, com muito entusiasmo, e de repente aparece um senhor australiano que vem falar muitíssimo mal do Vasco da Gama. E eu fiquei ofendidíssima, mas o meu marido, que estava na primeira fila, eu estava um bocado cá para trás, virou-se para trás e fez-me assim um olhar que eu percebi para eu ficar gelada, quieta, não digas nem uma palavra. Ele já sabe quem é que tem, pois, não é? E eu fiquei, absolutamente obedeci logo, eu obedeci imenso. Obedeci e fiquei calada. E, entretanto, a semana foi passando e cada vez me davam a mim mais mimo, levaram-me à televisão de lá, portanto eu fui vista por milhões e milhões e milhões de chineses, não sei quantos milhões é que são, mas realmente é muita gente. Tenho histórias muito engraçadas depois desse aparecimento na televisão, incluindo, na altura que eu cheguei ao meu hotel, tinha uma chamada da embaixada aqui da China a dizer que me tinham visto e que tinha sido um sucesso enorme e fui, enfim, muito aplaudida. Entretanto, como isso aconteceu, cada vez me davam mais mimo e mais importância e, por exemplo, os outros congressistas iam todos de autocarro e para mim já mandavam vir, para mim, para o meu marido, claro, mas já mandavam vir uma limusine e não sei quantos. Até que, no último minuto, quando a limusine me ia levar para o aeroporto, eu cruzo-me no hall do hotel com o senhor australiano e não estava o meu marido ao pé, portanto, eu aí consegui dizer tudo. E vir-me para o australiano e disse, ouça,
o senhor foi extremamente mal educado, o senhor ofendeu um herói nacional do meu país, o senhor ofendeu-me a mim, ofendeu os portugueses todos. E o homem vira-se para mim com aqueles ares assim muito, muito british e diz-me, então, mas você não sabe que o Vasco da Gama fez atrocidades, matou e não sei o quê? E eu olho para ele com o meu ar português mais desembaraçado e digo-lhe, ouça uma coisa, e você não sabe que os australianos ainda hoje matam os autóctones e que põem uma lanterna na cabeça e andam a caçá-los pelas esquinas? Não sabe isso? Então, olha, o que o senhor fez foi um péssimo serviço ao seu país, porque toda esta gente o está a gozar nas costas. Portanto, fez muitíssimo mal. E virei-me com um ar importante, toque, 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 e fui-me embora. E eu ouvi nas minhas costas, I'm so sorry, mas eu já nem olhei para trás, já estava aniquilado. Já estava feito em frangalhos, como se diz lá para cima, para o norte. O que é um facto é que, enfim, o seu marido acaba por se reformar, não é? E, portanto, acaba por se reformar. Eu acho que uma família de um marinheiro é uma família sempre muito, como é que eu ia dizer, muito pouco sedentária, não é? É muito nómada. É preciso ter um determinado espírito para ser muito nómada, para andar sempre com a casa às costas, não é? São pessoas especiais. Já era assim. Este tipo de vida calhou-lhe exatamente no seu perfil, aquilo já tinha o perfil para isto, ou foi-se adaptando? Eu acho que, quando eu era muito pequena, uma das grandes dificuldades da minha mãe, que me queria educar assim, muito, enfim, muito convencional, é que eu fugia com todas as crianças ciganas que apareciam. Como eu tinha muitos cavalos, havia sempre muitos ciganos. Naquela altura, os ciganos ocupavam-se muito de cavalos. E, portanto, apareciam imensas crianças ciganas. E eu falava a língua deles, andava permanentemente com eles. Portanto, eu dava a sensação que eu cá por dentro sou muito cigana. Portanto, mudar de casa ou andar de um lado para o outro, para mim, está perfeito. O que me faz realmente confusão é ficar muito tempo no mesmo sítio. Isso não é que eu não acho graça. Portanto, para mim, foi fantástico. Está esclarecido. Está esclarecido e respondido. Acho que as outras famílias dos outros marinheiros talvez não sejam como a minha família é, porque nós, se um vai, vamos todos à cigana, como é próprio dos ciganos, e realmente vamos e resulta e gostamos muito e adaptamos-nos muito bem. Não temos problema nenhum. O que é um facto é que o seu marido, que foi realmente comandante da Sagres, reforma-se, portanto, cansa-se do mar e chega ao seu limite, mas nem por isso, esta vida acabou, bem pelo contrário. Acho que foi até intensificada. Muito então, mais. a partir daí, passam a fazer viagens do Brasil à Índia, correm tudo, não é? Temos também algumas fotografias que eu lhe pedia para ir comentando, porque, obviamente, que não ilustram nem de longe, nem de perto, aquilo que tem vivido e que está escrito nos seus livros. Mas vamos ver, então, os países onde passou, que realmente têm algumas curiosíssimas. É que o Zé, quando saiu da Marinha, foi fazer o mestrado e agora, neste momento, o doutoramento em História da Expansão e das Descobertas. E isso deu-nos a possibilidade de ele fazer, porque é uma coisa pouco vulgar. Isto é em Malaca, que adorámos. Foi uma experiência extraordinária, porque os portugueses falam um dialeto que nós entendemos perfeitamente, portanto é extraordinário. Isto é Kuala Lumpur, não é a Amazônia portuguesa, mas onde o Zé também teve que fazer uma conferência e sempre que ele vai fazer conferências, nós vamos. Aqui temos o pavilhão de Portugal. Aqui o pavilhão de Portugal, no Japão, mas isso prende-se com outra história, não foi uma conferência, é que eu quando cheguei à Espanha e vi aquele pavilhão fantástico, achei que tinha que ir agradecer aos japoneses o pavilhão que tinham feito sobre Portugal. Isto já tem a ver outra vez com a história, isto tem a ver com o livro que eu estou a fazer neste momento, Fernão Mendes Pinto, a nossa embaixada em Bangkok, portanto tudo isto tem a ver com Fernão Mendes Pinto, com o livro que eu estou a escrever, com a senhora embaixatriz, lá em Bangkok. Isto é na África do Sul, prende-se com o livro com o primeiro dos Espião nas Descobertas, portanto eu tento sempre falar sobre coisas que conheço muito bem. Isto é na Índia e também me ajudou para o Espião nas Descobertas, porque fala muito sobre a Índia, e adorei andar de elefante. Isto é no Ilhéu das Rolas, que é um destino que eu aconselho vivamente, que adoro, portanto em São Tomé. Já tive o privilégio de lá passar 2 vezes. Aqui estou no Ilhéu das Rolas com um pé no hemisfério norte. Exatamente. E depois o pé no hemisfério sul, passa ali o globo, não é? Passa ali a zona da... Isto é já turismo, isto é Phuket, mas também tem a ver com Fernão Mendes Pinto, também lá quis ir por causa do Fernão Mendes Pinto e deste livro que eu estou a escrever neste momento. Isto é na China, portanto o imperador e a imperatriz na China. Esta fotografia faz os chineses rirem até às lágrimas, adoram esta fotografia os meus amigos chineses.
Isto é Brasil, portanto, o Ouro Preto, que somos muito apaixonados pelo Brasil e que temos experiências fantásticas, extraordinária. E temos os dois paixão pelo povo brasileiro e pelo Brasil em si. De todas estas viagens, porque no fundo podemos dizer que praticamente já visitou quase... Bem, pelo menos bastante. Onde os portugueses estiveram. Onde os portugueses estiveram, só me falta Timor. Se alguém de Timor vir, faz favor de mandar um convite que eu quero ir. Não, e além disso, sente que não viu ainda Timor e e está muito vocacionada neste momento, não é? Na sua cabeça, ir muito para Timor, mas um pouco com uma missão, um bocadinho diferente. Nós sempre pensámos em passar um tempo, os dois, a dar aulas, a fazer qualquer coisa. Voluntariado? Voluntariado, e realmente Timor é a nossa prioridade neste momento. Há de acontecer. Há de acontecer. Depois nós vamos deixar mesmo para o final para ver o que é que, para ir até a sua casa e ver o que é que da sua janela se vê. Porque eu acho que as coisas não existem por acaso, eu acho que provavelmente as coisas estão muito bem encaixadas. Um espião nas descobertas portanto, é uma trilogia, e eu perguntava-lhe, claro que aqui tem muito de história, tem muito de geografia, tem muito de ficção também. Porquê é que resolveu fazer aqui, utilizando os verdadeiros conhecimentos, fazer uma obra de ficção? Neste caso, uma trilogia de ficção. O meu marido, uma vez, estava na Academia de Marinha, porque o meu marido pertence à Academia de Marinha, e havia uma discussão muito grande sobre o Vasco da Gama. E havia pessoas, historiadores, que achavam que era impossível a armada de Vasco da Gama poder estar fundeada com os cabos, com as cordas de antigamente, para quem não sabe o que são cabos, portanto, com as amarras de antigamente, durante a monção, num sítio que, se repararem no mapa, não tem nenhuma reentrância, não tem nada que proteja. E, portanto estaria sujeita à violência. À violência da monção. E as pessoas começaram a dizer que era tudo invenção do Estado Novo, que não tinha existido praticamente Vasco da Gama. Bem, o meu marido é apaixonadíssimo por Vasco da Gama e decidiu que chegávamos lá no mesmo dia que Vasco da Gama, claro que íamos de avião, já se vê, mas que íamos testar aquelas circunstâncias. E disso nasceu um livro muito importante, que é coordenado e feito pelo José Manuel Garcia, que é um ótimo historiador, pelo meu marido, e pelo Pedrosa, que é um outro indivíduo de Marinha. E eu fui com eles, acompanhei, fiz exatamente os mesmos percursos, fizemos tudo o que está no diário do Álvaro Velho, andei de canoa nos sítios onde o Vasco da Gama andou, fui visitar os mesmos templos, tudo. Eles publicaram um livro grossíssimo e muito erudito, que ninguém lê. E passado um tempo eu pensei, eu vou fazer um livro que toda a gente possa ler e que fique a história do Vasco da Gama contada com imensa verdade histórica, pelo menos aquela que nós conhecemos neste momento. Mas com uma pontinha de outro tipo de ação, não é? Tinha que ser, porque de outra maneira... Tem outro chamariz. Passava a ser um livro só de história que não era appealing para as pessoas. E então fiz esse livro, que foi um grande sucesso, está praticamente esgotado. E eu estou muito contente. E eu estou muito contente. Os seus netos, que são grandes fãs, obviamente, pelo menos os mais velhos, não é? Estou a falar dos mais velhos, e que andam sempre convosco, passam inclusivamente as férias, 3 meses de férias no barco convosco, não é? Não é 3 meses, porque o pai desses meus netos também quer que eles estejam muito com eles, porque não. Sim, mas madrugada para eles, madrugada no barco, é paixão e tratam-se por tu. É, completamente. Já fazem aqueles nós, já fazem aquelas coisas todas e ajudam a velejar. São ótimos marinheiros, são divertidíssimos e têm paixão pelo barco. Realmente é muito engraçado de os ver tão animados. Eles já leram estes livros? A Margarida, sim, a mais velha, o segundo, portanto, ouve contar as histórias e sabe muitas histórias até de cor, mas não leu ainda, porque, embora seja um livro muito fácil, de leitura muito fácil, é um livro para jovens, tem muita história, não é? E tem muita coisa que ele ainda não consegue entender. Ele tem 9 anos. É preciso 9 anos, é preciso ter um bocadinho mais de... É mais de 2 ou 3 aninhos de estudo, não é? De história. E agora, como disse, está a escrever um livro sobre Fernão Mendes Pinto. Fernão Mendes Pinto, que é uma paixão completa neste momento, mas quer dizer, eu também sou suspeita porque cada livro para mim é um filho e é uma paixão. Acho sempre que é o melhor da vida. Cada viagem também é um filho e uma paixão, não é? Tudo é um filho, uma paixão. Porque já lhe disseram com certeza que é uma força viva da natureza, não é? Eu tenho uma empregada brasileira, que os brasileiros têm expressões muito engraçadas, e no outro dia dizia assim: "Ih, senhora, nem precisa mudar a pilha." Eu acho que é isso, não preciso mudar a pilha nunca. Mas perguntava-lhe eu porque é que se tinha agora decidido por Fernão Mendes Pinto.
Porque, primeiro, porque faz parte, portanto, o primeiro é Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral, o segundo é Afonso de Albuquerque, mas, portanto, é uma sequência em que eu arranjei uma família que é a sequência. E, portanto, este terceiro vai ser o rapaz que foi com o Vasco da Gama, regressa a Portugal já com 70 anos, traz um neto e vão sofrer o naufrágio dos Sepúlvedas, que é um outro local onde eu estive, ali na África do Sul, e que eu adoro. E, portanto, estive lá, encontrei, o navio continua, e de vez em quando há tempestades, liberta ainda coisas, e eu apanhei na areia uma conta que pode ter estado no pescoço da Dona Leonor, não sabemos... Uma conta? Uma conta de um colar. Mas há anéis... Mas em pérola? Uma pérola. É uma pérola. Mas aparecem imensas coisas, porque assim que há uma tempestade, as pessoas daquela terra vão lá ver o que é que eventualmente... e andam à procura, porque aparece imensa coisa. Imensa coisa do ouro também, das joias, coisas que lá estão, porque o navio está ali muito próximo e liberta coisas que lá tem no fundo. Oh, Cristina, eu só me admiro uma coisa. A Cristina faz mergulho. É uma expert em mergulho. Eu só me admiro porque ainda não mergulhou e não foi ao barco. Bem, ainda só lhe falta isso. Não, ali nunca mergulharia porque é a zona de tubarão branco e, portanto, é um tubarão que não é recomendável, só com coisas especiais. E, como eu disse no princípio, sou muito louca a fazer coisas, mas não sou maluca de todo. Portanto, sei perfeitamente que ali não. Ali não seria, seria risco ali não calculado e, portanto, é melhor não calcular coisa nenhuma. Aliás, calculadíssimo. Claro. Provavelmente poderia ter ali... só com robô, com aquelas gaiolas próprias, com essas coisas. De outra maneira, não é viável. Arranjou uma casa de onde, obviamente, se vê da sua janela, vê-se a chegada dos navios, não é? Temos fotografias, vamos ver. Portanto, quer dizer que tem uma casa, isto, claro, é no interior, são os seus natais, não é? Vemos ali uma decoração de Natal. Já está a decoração de Natal, isso mesmo. Mas, portanto, o Zé, quando passa por aqui com os navios, porque ele não mandou só a Sagres, que mandou muitos navios, eu vejo chegar o navio e salto para o carro e vou correr. Quando ele chega ao Alfeite, eu já lá estou para segurar os cabos. Portanto, tem sido sempre assim uma vida muito engraçada. E isto é a Sagres na largada desta viagem agora grande, portanto, desta que regressou há pouco tempo. E aqui, finalmente, temos o comandante Malhão Pereira. Finalmente vemos-lo ali, já qual marinheiro no seu próprio barco, não é verdade? É. Aqui continua a ser madrugada 4, porque é o nosso quarto barco, e onde temos sempre muito gosto, onde recebemos os amigos todos e onde os netos refazem as festas de anos, porque fazem 2 anos em agosto. Aqui temos a família reunida. Aqui estão alguns amigos também. É uma fotografia lindíssima. É muito engraçado. Que eu acho que, acima de tudo, mostra muito bem quem é a família Malhão Pereira, não é? Porque é uma família, de facto, muito unida, que não só é unida e coesa dentro de si, e com os seus elementos, como também para com os amigos. O que é que, independentemente de Timor, porque Timor, enfim, gostaria um dia deste, eventualmente vai com o seu marido fazer uma missão, quem sabe? De todas estas figuras, no fundo, de história, que aprofundou mais, qual foi aquela que mais a impressionou? Olha, é muito difícil de dizer qual é que me impressionou mais, porque, na verdade, o que eu fico pasma é como é que nós produzimos tantos heróis fantásticos. É que não conheço, eu conheço bastante da história. Eu comecei por estudar história inglesa, história francesa, antes da história portuguesa. E, na verdade, eu não conheço ninguém com histórias tão fabulosas, com gente tão extraordinária como nós temos em Portugal. Infelizmente, as coisas correram mal nos últimos anos para Portugal, mas o que é certo é que a massa, as pessoas portuguesas são extraordinárias e os nossos imigrantes são de uma qualidade extraordinária. Portanto, dizer qual foi que eu gostei mais, eu neste momento quem gosto mais é de Fernão Mendes Pinto, porque estou apaixonadíssima neste momento, mas claro... Portanto, gosta sempre mais do último. Claro. Mas ainda bem que falou de Timor, porque quando eu disse que gostava muito de ser convidada para Timor, gostava de deixar aqui bem claro uma coisa, é que eu não quero que me paguem uma viagem a Timor. Sim, claro, Só preciso é que me arranjem uma missão, porque eu pago sempre as minhas viagens, não quero que nem ordenados, nem coisas pagas. Até porque gosto de ter liberdade. No fundo que lhe deem uma ideia daquilo, de onde podia ser útil. Isso mesmo, quer dizer, e sobretudo que haja um motivo para eu lá ir. Essa é a ideia. E o seu marido está de acordo? Absolutamente. E nessa altura era capaz de deixar durante algum tempo a sua família cá e os seus netos, ou levava-os? Não. Para mostrar também o que é aquela realidade? Não. Teria que ser durante as férias dos netos, porque eu vou todos os dias buscá-los ao colégio e, portanto, não prescindo disso. Mas as crianças têm férias também longas e, portanto, durante as férias dos netos será para dedicar um trabalho em Timor. Das figuras todas, já me disse que é sempre a última.
Das viagens, qual foi aquela que mais a impressionou? Olha, também é difícil porque eu, na verdade, gosto muito de viajar e tenho tido imensa sorte porque tenho ido a locais. Eu nunca faço aquela viagem do turista. Portanto, eu não conheço Cancún, por exemplo. Também não é que eu não queira conhecer, até gostava, mas nunca se proporcionou ir a essas coisas dos turistas. Eu vou sempre a locais... Mas suscita-lhe muito menos interesse, não é? Também não é isso, quer dizer, é que, por exemplo, neste momento o Zé está convidado para ir fazer uma conferência em Diu, mas em Bombaim, mas tirando uma linha reta de Bombaim para o interior, num local que eu estou fascinada, porque quando vejo no Google, vejo imensas igrejas, imensas cruzes, portanto, no meio de um país hindu, como é que nós deixamos tanto ainda de religião católica e não sei o quê. Portanto, estou fascinada por aí. Viemos há pouco tempo de Cambaia, portanto, o Golfo ao norte de Diu, que também é um local que praticamente nenhum português conhece. Bhopal, que é no coração da Índia, também é um local que poucos portugueses conhecem. E, portanto, eu tenho tido sorte de ir a locais assim pouco conhecidos e depois faço as coisas de maneira a que aconteçam histórias. Porque, por exemplo, para eu ir a Bhopal, fui porque vinha de Delhi e vinha para Bombaim. O lógico é apanhar um avião, mas eu quis vir de comboio para parar em Bhopal, que é no coração da Índia. É preciso dizer que andar de comboio na Índia não é fácil. Não é fácil, mas, portanto, se eu não fizer essas coisas, também não tenho histórias para contar, porque só envolvendo-me com as vivências das pessoas locais é que conhecer de perto os costumes e sobretudo para me acontecer alguma coisa, não é? Porque assim é que as coisas têm graça, por isso é que as histórias têm, realmente os livros têm muita piada, porque acontecem coisas extraordinárias. Eu não sou de maneira nenhuma uma escritora, eu sou uma contadora de histórias e, por exemplo, na África do Sul acontecem coisas extraordinárias, no Brasil acontecem coisas extraordinárias. Tenho agora um livro que há de sair qualquer dia sobre o Brasil e realmente as histórias do Brasil são do outro mundo. Claro que fui assaltada como toda a gente, mas desse assalto nasceram histórias fantásticas. Eu vou sem um tostão, sem cartão de crédito, sem nada, para uma viagem em que me roubaram tudo. Portanto, eu vou e fico divertidíssima porque isso me proporcionou estar dependente da generosidade dos outros e verifiquei que as pessoas são extremamente generosas. E eu nunca passei fome, nem nunca me aconteceu nada de mal, toda a gente me oferecia qualquer coisa. Portanto, eu nem cedo tive. Foi fantástico. Preciso dizer que a Cristina também tem uma forma de olhar a vida muito especial, não é? Graças em vez de ser o copo meio vazio, é sempre o copo meio cheio. Está cheíssimo, está a transbordar. Cristina, nós ficamos aqui até amanhã a ouvir as suas histórias, mas portanto as pessoas têm que ler os seus livros para ficar a conhecer muito mais das suas histórias, porque começando a conhecer quem é Cristina Malhão Pereira, isso está aqui claramente nestes 50 minutos, chegamos ao final. Foi um prazer tê-la cá. Vamos ficar à espera do Fernão Mendes Pinto e as histórias contadas por si, que realmente são histórias contadas de uma forma muito diferente. Helena tinha razão, os minutos passaram a correr, eu não dei por isso. A correr. Felicidades para si e para a sua família. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada por me ter E continua a contar-nos as suas histórias. Muito obrigada, agradeço imenso. Cristina Malhão Pereira foi hoje a nossa convidada, aqui neste À Conversa. Ela, a sua obra e todas as suas histórias de viagens, todas as suas experiências e vivências contadas em livro também. Para a semana aqui estaremos com mais um À Conversa.